Muito boa noite, Igreja do Senhor. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor seja com você, com a sua família. Amém? Queria trazer da parte do Senhor nessa noite uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito do culto que agrada a Deus. A gente falou domingo de manhã sobre a grandeza de Deus, sobre o quanto é bom estarmos aqui, quanto é importante que nós possamos viver cientes de que existe uma eternidade. E no domingo pela manhã, no Salmo 116, nós falamos, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Então, o melhor que a gente pode entregar somos nós mesmos. Aquilo que de melhor você pode entregar à tua vida é você mesmo. Entregar diante do Senhor e oferecer a si mesmo como culto ao Senhor. E pensarmos sobre o culto é importante. Pensarmos sobre a dinâmica de culto é importante. Pensarmos sobre o que nós pensamos quando pensamos em culto a Deus. O que é o culto a Deus para mim e para você? Pensarmos sobre isso é muito importante e nós vamos fazer isso nessa noite, olhando para a vida de um homem que tem muito a nos ensinar sobre culto a Deus. E vocês vão perceber que esse homem não vai estar num templo. Esse homem não vai estar num culto dominical. Esse homem não vai estar num culto de quarta-feira. Nós vamos ver daqui a pouco a respeito disso. E o Senhor colocou esse tema no meu coração na segunda-feira, a respeito do culto que agrada a Deus. E ontem e hoje nós tivemos 2 cultos aqui na igreja. Ontem um culto de gratidão a Deus pela vida do Alisson, o policial que foi brutalmente assassinado na nossa localidade. O pastor Xande orou pela vida da Daiane e dos seus filhos, né? Pelo Lucas e pela Laura. Hoje tivemos um outro culto em gratidão a Deus pela vida do Daniel. E poder estar presente aqui e observar ontem a Daiane glorificando a Deus diante do caixão do seu esposo é algo que nos ensina. Poder hoje ver a Cida, mãe do Daniel, fechar o culto fúnebre, culto de gratidão a Deus pelo filho dela, ela fechar o culto orando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor, é algo que nos ensina. Que culto é esse? De onde vem essa força, né? De onde vem esse reconhecimento de quem Deus é? Então, Deus confirmou no meu coração essa palavra através desses 2 cultos que eu tive o privilégio e a honra de prestar junto com a família da Daiane, junto com a família da Cida, e que tanto me ensinaram nessa semana a respeito do que é cultuar a Deus, qual é a disposição que deve haver no meu coração, no ato de cultuar a Deus, o quão é importante cultuar a Deus, e o que o meu culto expressa, o que o meu culto a Deus expressa a respeito da minha vida e do meu relacionamento com Ele. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, e eu gostaria que você abrisse o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. É um personagem muito querido por mim. Nós vamos olhar para a vida de Bartimeu. E ele tem muito a nos ensinar a respeito de culto. Tanta gente para escolher, né? Você pode estar perguntando assim, né? Tanta gente para escolher na Bíblia, né? E o pastor Jaime vai escolher um cego e mendigo para falar sobre culto. Que propriedade tem um homem desse para falar sobre culto, né? Bartimeu.
Tanta gente, né? Tantos homens, personagens, mulheres bíblicas que estavam no templo, né? Realmente cultuando no templo. E aí o pastor Jaime e o Espírito Santo, né? Eu vou falar que não foi eu, não, vou colocar a culpa no Espírito Santo. E o Espírito Santo coloca no meu coração a vida do cego, do mendigo, para falar sobre culto. A partir do verso 46 de Marcos 10, o texto diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, aqui está a tua palavra é viva, é eficaz e suficiente. O teu Espírito Santo está nesse lugar e nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo comunique ao nosso coração nessa noite e que, apesar de mim, a tua igreja possa receber do Senhor aquilo que o Senhor separou para a tua igreja, ó Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, falar sobre Bartimeu, como eu disse, um homem, um mendigo, um cego que vivia em Jericó. Nós não sabemos nem se o nome dele é o nome dele mesmo, né? Porque Bartimeu significa filho de Timeu, então não existe nenhuma certeza de que o nome dele era realmente esse, né? O texto bíblico poderia estar falando sobre o filho de Timeu e não necessariamente colocando o nome dele de Bartimeu. Então nós não temos nem a certeza do nome desse homem. Além de cego, mendigo, nós também não temos a certeza de que o nome dele era esse. O pai dele era um homem conhecido, né? E é bem provável que Marcos estivesse fazendo referência ao pai dele. Sabe aquele, filho de Timeu? Então, todo mundo conhecia, né? Então, todo mundo poderia entender facilmente de quem Marcos estava falando. E ser um cego, ser um mendigo, naquela época em Jericó, era ser alguém praticamente invisível para a sociedade. Um mendigo cego, naquele tempo, naquela sociedade, era considerado uma pessoa amaldiçoada, era considerado uma pessoa maldita. Animais tinham mais prestígio do que um cego e mendigo. Bartimeu era considerado um homem impuro, então ele não tinha lugar no templo, ele não tinha lugar, não tinha possibilidade de acessar o templo, porque ele era considerado um homem impuro. Então esse era Bartimeu, alguém rejeitado, alguém ignorado, alguém desprezado pelo seu próprio povo. E é interessante, porque um pouco antes, no capítulo 10 de Marcos, o texto vai falar sobre o pedido de Tiago e João, os dois discípulos de Jesus. E os dois discípulos de Jesus, tendo tanta coisa para falar para Jesus, eles pedem a Jesus um lugar de honra ao lado de Jesus. Um queria sentar à direita, o outro à esquerda. E eles estavam barganhando com Jesus se poderia haver a possibilidade de, na eternidade, eles sentarem numa posição de honra ao lado de Jesus, né? Então, enquanto nós temos dois homens buscando por posição, buscando por status, nós temos em Jericó um cego, mendigo, que ao ver Jesus começa a clamar: Jesus,
filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Então, logo quando eu comparei essas duas posturas, esses dois comportamentos, logo o Espírito Santo fez essa pergunta a mim: qual é a sua posição no seu culto a Deus? Qual deve ser a minha posição no meu culto a Deus? Em que lugar eu devo me colocar no culto a Deus? Será que no meu culto a Deus eu devo procurar destaque? Eu devo procurar uma posição de honra? Eu devo lutar para que meu nome seja percebido, para que eu seja percebido no meu culto a Deus? Então, foi daí, a partir dessa pergunta, que o Espírito Santo começou a comunicar no meu coração a respeito do culto que agrada a Deus e da posição, da minha posição, que vai fazer com que eu preste um culto a Deus, né? E falar sobre prestar um culto a Deus também é importante, né? Porque às vezes a gente pega pessoas dizendo que vai assistir ao culto, né? Como se nós estivéssemos aqui em um grande teatro, em uma grande sala de cinema, né? Assistindo a um filme, assistindo uma peça. E às vezes as pessoas não, eu vou assistir ao culto na primeira igreja batista em Santo Aleixo. Eu não estava na igreja porque eu estava assistindo um outro culto. Eu fiquei em casa, porque agora nós temos, né, a live, então eu assisto ao culto de casa, né? Como se assistir ao culto fosse suficiente, né? Nós devemos prestar um culto a Deus. Nós devemos dedicar um culto a Deus, né? Nós devemos entregar um culto a Deus. Mas essa plateia seleta aqui, esse auditório seleto aqui, sabe muito bem disso, que não está aqui para assistir um culto, e sim prestar um culto ao Senhor. Amém? E aí, partindo dessa pergunta, qual é a minha posição? Como que eu devo me dispor no meu culto a Deus, né? Nosso culto a Deus, ele não é sobre a busca por status, não é sobre posição ou sobre holofote, mas deve ser, preste atenção nisso aqui, nosso culto deve ser uma declaração do quanto dependemos do Senhor e uma confissão de que queremos nos submeter de todo o nosso coração à sua vontade e à sua direção. Então eu vou repetir aqui, não é sobre status, não é sobre posição, não é sobre o lugar no banquinho em que eu vou sentar, não é se eu vou estar aqui na frente ou vou estar no último banco, não é sobre qual será a minha participação no culto, mas é sobre uma declaração do quanto nós dependemos de Deus e também uma confissão de que queremos nos submeter de todo o coração à sua vontade e à sua direção. E é a partir daí que entra em cena Bartimeu, porque Bartimeu estava nessa condição como um mendigo cego, tido como amaldiçoado por sua sociedade, mal visto por todos, impuro para os religiosos, mas naquele dia, à porta da cidade, Jesus está vindo, Jesus está chegando. Na verdade, ele está saindo de Jericó e ele está passando por Bartimeu. E ao passar por Bartimeu, Bartimeu começa a declarar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus era sempre seguido por pelo menos dois grupos: os seus discípulos e uma multidão. E a gente percebe que existem dois tipos de culto diferentes quando se trata dos discípulos e quando se trata da multidão. Existe uma multidão que cultua Deus por aquilo que ele pode fazer pela multidão. Existe uma multidão que cultua Deus porque quer algo dele.
existiam os discípulos que estavam com Jesus e cultuavam a Jesus porque queriam receber dele, porque queriam aprender dele, porque queriam absorver dele, caminhar com ele, não queria passar por Jesus, mas queriam permanecer na presença de Jesus. Então aqui a gente já percebe uma grande diferença, duas formas de culto bastante diferentes, o culto onde se quer aquilo que Deus pode oferecer, e um culto onde você quer se oferecer para caminhar com Ele. Quem somos nós, olhando para esses dois tipos de culto? Será que nós somos como a multidão? Quantos hoje rodam, circulam de igreja a igreja, buscando aquilo que Deus pode entregar para ela, buscando aquilo que Deus pode oferecer, ou então buscando aquilo que aquela igreja pode oferecer para ele. Estão em busca de uma experiência, né? Estão em busca de uma experiência, muitas das vezes sensorial, emocional, porque entendem que o culto diz respeito a si, se eu vou gostar do culto ou se eu não vou gostar do culto, como se cultuar a Deus fosse somente isso. Então essas pessoas estão buscando um culto confortável, um culto com um visual muito bacana, estão buscando um culto onde existam pessoas famosas, conhecidas, e a princípio não existe mal nenhum nisso, mas o meu culto, o seu culto, não pode se resumir a esses fatores. Não, eu cultuo ao Senhor, mas desde que tenha uma boa iluminação, um banco confortável, um lugar descolado e uma pessoa muito legal e muito influenciadora no nosso meio gospel, aí sim eu vou cultuar a Deus. Eu tenho esses parâmetros, e muitas pessoas estão indo de igreja em igreja, né? Consumindo os cultos, consumindo os eventos, consumindo as atividades que essas igrejas podem oferecer. Esse tipo de público é como a multidão, é como as multidões que seguiam Jesus nesse tempo. E no meio desse grupo, desses dois grupos, da multidão, dos discípulos, aparece Bartimeu. Então Bartimeu está sentado à beira do caminho, como os mendigos costumavam fazer. Os mendigos não podiam entrar na cidade para pedir esmolas, mas eles eram autorizados a irem até a porta da cidade, e ali sim eles poderiam pedir esmolas. E é ali que Bartimeu está, E quando Bartimeu sabe, tem a ciência de que Jesus está chegando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa não é uma frase simples, essa não é uma frase comum, essa é uma frase cheia de grandes verdades, essa é uma frase cheia de grandes declarações, pelo menos duas declarações muito fortes e que precisam estar contidas no nosso culto, estão aqui nessa frase de Bartimeu. Duas declarações que precisam fazer parte do nosso culto estão contidas aqui nessa frase de Bartimeu. A primeira parte da frase: Jesus, filho de Davi. Bartimeu não estava chamando apenas um profeta, Bartimeu não estava chamando apenas um homem, Bartimeu não estava chamando um curandeiro, um homem que realizava milagres incríveis. Bartimeu estava clamando pelo Messias. Bartimeu estava clamando pelo seu Salvador, porque quando Bartimeu clama Jesus, filho de Davi, ele está dando nome e sobrenome ao Messias. Ele está declarando uma profecia do Antigo Testamento e ele está relacionando essa profecia ao Jesus que passava pelo caminho de Jericó.
Então essa é uma declaração muito forte, porque é uma declaração não de quem Jesus, do que Jesus pode fazer, mas uma declaração de quem Jesus é. E o meu culto a Ele, precisa ser um culto que declara quem Ele é. Esse é o primeiro ponto. O meu culto precisa declarar quem Ele é. Eu preciso estar aqui, eu preciso estar aonde quer que eu esteja, eu preciso estar na minha casa, no meu trabalho, na rua, porque culto não se trata apenas do que nós fazemos aqui no templo, ok? Isso é uma outra coisa que muitas pessoas precisam dissociar, porque imaginam que culto é só o que acontece aqui, então aqui eu cultuo, mas na minha casa não. Aqui eu cultuo, mas no meu trabalho não. Aqui eu cultuo, mas na rua, entre os meus amigos lá fora, eu não preciso cultuar. E é outra coisa que nós precisamos derrubar, esse conceito de que culto é só no templo. Isso já passou, isso não pode continuar na nossa mente e no nosso coração. Então essa declaração, meus amados, precisa fazer parte do nosso culto diário a Deus. Precisamos a todo momento no nosso culto declarar quem Ele é, reconhecer quem Ele é, testemunhar sobre quem Ele é. Esse é o nosso verdadeiro culto. O culto que declara quem Ele é. Não o culto que está atrás daquilo que Ele pode fazer. Não é aquele culto onde as pessoas massageiam o ego de Deus para conseguir aquilo que eles querem. Tu já viu pessoas assim? Não, eu vou andar certinho aqui porque eu estou precisando disso aqui. Aí estou precisando, estou caminhando. Estou precisando, estou vindo aqui certinho. Deus me deu, pronto, acabou. Larguei de mão, não preciso mais. Então, quando eu, no meu culto, declaro a todo momento quem Ele é, esse é o culto agradável a Ele. Esse é o culto agradável ao Senhor, um culto que reconhece quem Ele é. A segunda parte da frase vai dizer: tem misericórdia de mim. Léo, pode colocar esse versículo, por favor? O verso 47, Marcos 10. Marcos 10, 47, isso, deixa aí. Então ele já disse Jesus, filho de Davi, e agora ele vai dizer: tem misericórdia de mim. Essa frase, essa pequena frase, vinda de um mendigo, vinda de um cego, impuro, tido como amaldiçoado, é o verdadeiro culto ao Senhor. Porque no verdadeiro culto a Deus, no culto que agrada a Deus, eu reconheço quem Ele é e eu reconheço a minha condição. Então, no mesmo momento em que Bartimeu declara quem Deus é, quem Jesus é, Bartimeu está também declarando a respeito da sua condição. Jesus, filho de Davi, o Messias proclamado e declarado, o Messias declarado pelos profetas que havia de vir, eu sou digno de misericórdia, eu sou dependente da sua misericórdia, eu preciso da sua misericórdia, tenha misericórdia de mim. Então, quando Bartimeu declara isso diante do Senhor, declarando quem Ele é, e reconhecendo que ele é dependente da misericórdia de Jesus, ele está realizando naquele momento o culto que agrada a Deus. Ele está colocando no culto a Deus, Deus no seu devido lugar e ele no seu devido lugar. No nosso culto a Deus, nós precisamos ter bem claro essas duas posições: quem Deus é e quem eu sou. Se eu não tiver isso bem claro enquanto eu estou cultuando, eu não estou cultuando da maneira que agrada ao Senhor.
Então, ao mesmo momento que eu preciso estar declarando a grandeza, o poder, a soberania, o domínio do Senhor, e do quão grandioso Ele é e poderoso Ele é, e do quão misericordioso, gracioso Ele é, do quão amoroso Ele é, eu também preciso, ao mesmo tempo, me colocar no meu devido lugar, como alguém dependente da graça, dependente da misericórdia do Senhor. O que eu não posso fazer no culto é inverter as posições. E tem pessoas que fazem isso. Estão no culto como se fossem Deus. Estão no culto, mas colocam Deus em segundo lugar no culto. Pessoas assim não estão no púlpito, estão no palco. Pessoas assim não estão nos bancos, elas estão nos palanques, porque elas se colocam à frente de Deus no culto que deve ser única e exclusivamente dedicada a Ele. Não se trata de mim, não se trata de você, meus irmãos, não se trata de mim e de você, não se trata de nós no culto. O culto é sobre o Senhor, o culto precisa ser sobre Ele. O culto precisa ser reconhecendo a grandeza, o poder. E no culto eu preciso me reconhecer como digno, como dependente da misericórdia de Deus. Então essa frase contém o culto que agrada a Deus. Mas o texto continua. O verso 48 de Marcos 10 vai dizer que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a pergunta que fica a partir do versículo 48 é a seguinte: o que tem calado o seu culto? Será que existe algo acontecendo? Será que existe alguém acontecendo na tua vida que tem calado o seu culto a Deus? As pessoas olhando Bartimeu e reconhecendo Bartimeu, quem ele era, as pessoas começaram a repreendê-lo, mandando-se calar. E quando elas estavam fazendo isso, elas estavam querendo dizer assim: Bartimeu, cale o seu culto, acaba com esse culto, olha quem é você, olha a sua condição, cala esse culto. Você acha que Jesus vai ouvir, vai receber o seu culto? Quem é você, Bartimeu? E muitas das vezes, as circunstâncias da nossa vida dizem isso para nós, sabia? Muitas das vezes, os desafios dizem isso para nós. Essa semana, eu vi 2 mulheres não se calando diante do pior momento da vida delas. 2 mulheres que no momento de mais aguda dor da vida delas, não calaram o culto delas. E meus irmãos, como eu me senti miserável ao lado delas. Desse tamanho. Quem sou eu? E eu ficava me perguntando, será que eu teria essa disposição, essa perseverança em me manter cultuando ao Senhor no pior momento da minha vida, no momento de maior perda da minha vida, eu seria capaz de cultuar ao Senhor? Bartimeu não se calou. Quanto mais o repreendiam, quanto mais gritavam para ele, quanto mais tentavam aumentar a voz, mais Bartimeu clamava. E teve uma coisa que assim, nesse texto aqui teve uma coisa que, assim que eu comecei a ler e a absorver esse culto, logo no início da minha caminhada, eu me perguntei, lendo esse texto: Senhor, tem uma coisa que eu não consigo entender. Bartimeu está clamando, está gritando lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão com certeza estava gritando, porque também queriam
elas queriam algo de Jesus, então elas também estavam gritando. Então tinha Bartimeu gritando, mas tinha uma multidão gritando também. E aumentando isso, somado a isso, havia também aqueles que repreendiam Bartimeu. Então pensa na gritaria, pensa na confusão que estava aquilo ali, pensa em quantas pessoas estavam tentando pegar Jesus, tentando fazer Jesus parar. E aí o texto vai me dizer que Jesus para tudo e manda chamar Bartimeu. Como que no meio daquela confusão, no meio daquela gritaria, Jesus reconheceu Bartimeu? Essa é a pergunta que fica. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim, ele não estava gritando como a multidão, ele não estava gritando como aqueles que o repreendiam, Bartimeu estava clamando. E eu aprendo com Bartimeu que o meu culto precisa ser tomado por um clamor ardente, por um clamor incessante, por um clamor que resista às circunstâncias, por um clamor que resista às adversidades, por um clamor que seja apesar dos gritos que tentam nos calar. Clamor não é algo comum. Clamor é um pedido de socorro. Clamor é um grito que vem da alma. Um clamor revela um coração. Um clamor revela um coração. Existem pessoas que vão gritar daqui para fora, mas clamor vem de dentro. Clamor vem da alma. E o que Jesus ouviu não foi o grito de Bartimeu, foi o coração de Bartimeu. Opa, peraí, tem um coração aqui que está me chamando. Para tudo, tem um coração aqui que está pedindo socorro. Amado irmão, amada irmã, durante o seu culto a Deus, o seu coração tem clamado por socorro? Durante o seu culto a Deus, o seu coração é um coração que clama e se derrama diante dele? Ou está sendo muito mecânico? Ou está sendo muito religioso o seu tempo de culto a ele? Está sendo muito daqui para fora o seu culto a ele? Como tem sido o seu culto? Do que se trata o seu culto? Trata-se de um clamor, de um coração se rasgando na presença de Jesus? É disso que se trata o meu e o seu culto? É disso que se trata o nosso culto diário? O verso 49 vai dizer, e Jesus parando, verso 49, e Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Pastor Xande falou de Isaías, e eu pensei que ele fosse pregar minha mensagem, na hora que ele começou a falar sobre ir ao encontro, sobre a nossa parte, sobre o nosso esforço de buscarmos a presença do Senhor, de conhecermos e prosseguir em conhecê-lo. Bartimeu fez isso. Eu fico imaginando Bartimeu. Não tem como, né? Vocês conseguem ler a Bíblia sem ficar imaginando as cenas? Eu não consigo. Não sei se foi muito tempo de videolocadora que meu pai teve, muito tempo de filme, então a Bíblia para mim vira um grande filme, sabe? Eu fico imaginando, sabe? Aí eu fico pensando em Jesus parando tudo, todos se calam, e Jesus fala assim, chama Bartimeu. Agora imagina a cara de todo mundo. O quê? Chamar quem? Bartimeu? Não, ele está enganado, não é possível. Ele deve chamar o sacerdote no templo aqui de Jericó, ele deve chamar uma autoridade, ele está confundindo, ele vai chamar o líder da cidade de Jericó, não Bartimeu.
que Bartimeu fez para ser atendido? O que Bartimeu fez para fazer com que Jesus parasse tudo e chamasse Bartimeu? Quem é Bartimeu? Mas aquele povo não estava ouvindo o coração de Bartimeu. Aquele povo não estava vendo, percebendo que Bartimeu se colocou na exata posição que eu e você precisamos nos colocar quando estamos cultuando a Deus. Submissão, rendição, dependência, humilhação, posição de humildade. É assim que eu devo me apresentar a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus, o culto do Salmo 51, 17. Um espírito quebrantado e contrito, um coração quebrantado e contrito, um coração que clama e que se derrama diante do Senhor. Esse coração ele não rejeita. Então ele não vai fazer diferente do que está escrito, né, meus irmãos? Então ele não ia rejeitar o coração de Bartimeu. Não, esse coração eu quero aqui perto de mim. Chama ele. Aí eu fico imaginando Bartimeu. Alguém ajuda ele a se levantar, abrem-se dois grupos assim, e ele passando na frente assim de todo mundo, passando no meio de todo mundo, o povo boquiaberto e Jesus o esperando. É essa a imagem que eu tenho dessa história. Aquele homem cego, rejeitado, indo em direção a Jesus. Esse deve ser o meu e o seu culto. O meu culto precisa ser um caminhar constante em busca da presença do Senhor. Vou repetir, o meu culto precisa ser um caminhar constante na busca pela presença do Senhor, na busca por intimidade com Ele. Esse deve ser o meu culto. Quantas pessoas estão buscando um culto que não custa nada para elas? Estão buscando um culto a Deus onde você não precise oferecer nada, onde você não precisa entregar nada, onde você não precisa dedicar nada, onde você não precisa abrir mão de nada. Fique onde você está, na condição em que você está, na posição onde você está, com tudo aquilo que você tem na tua vida, e pode cultuar a Deus. Segue desse jeito aí. Será que esse é o culto que tem agradado a Deus? Será que esse é o culto que eu tenho dedicado a Deus? Eu preciso pensar sobre isso. Anime-se, disseram eles, venha, Ele está chamando você. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor está chamando você para a presença dEle. Ele está chamando você para a presença dEle. Expresse que você também deseja a presença dEle através do seu culto. Está passando por problema, por dificuldade, cultue ao Senhor, expressando que você deseja, anseia intimidade com Ele, anseia a presença dEle. Como o pastor Xande falou, vem para cá animado, você tem a oportunidade de cultuar ao Senhor. Esteja na sua casa animado, cultuando ao Senhor. Onde você estiver, anime-se, porque você tem a oportunidade e a liberdade de cultuar ao Senhor. Faça tudo o que você for fazer, cultuando ao Senhor. Eu nunca mais esqueci uma vez o pastor Washington. O pastor Washington foi pastor de jovens aqui da igreja, durante um tempo, e ele uma vez contou que ele separou um domingo pela manhã, sabe para quê? Para ensinar o pai dele a andar de bicicleta. Eu nunca mais esqueci ele contando essa história. Ele dedicou um domingo pela manhã para ensinar o pai dele a andar de bicicleta. Aí algumas pessoas podem ter pensado assim, ué, mas no dia do culto, na hora do culto você vai fazer isso? E ele disse aqui, que ele dedicou aquele momento em forma de culto a Deus. O culto dele, naquele domingo de manhã, foi ensinar o pai dele a andar de bicicleta.
ele dedicou aquele momento como forma de culto a Deus. Senhor, estou colocando diante do Senhor esse momento aqui, e eu quero glorificar o Teu nome, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui com meu pai, nesse momento tão especial. Eu estou ensinando ele a andar de bicicleta, e eu quero fazer isso testemunhando do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade sobre a minha vida. E assim ele foi, ensinando o pai a andar de bicicleta e cultuando ao Senhor. Olha só, nunca mais esqueci dessa lição. A partir dali eu comecei a entender que eu posso fazer tudo na minha vida cultuando ao Senhor, que eu posso dedicar a minha vida, fazer tudo, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória dEle. Dedique tudo que você for fazer a um culto, faça de tudo que você for fazer um culto a Ele. E ele vai até a presença de Jesus, e para finalizar, o texto vai dizer: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, verso 50. Jesus falando lhe disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A entrega de Bartimeu foi total, e eu posso te provar isso. A entrega de Bartimeu, o culto, foi um culto total, onde ele se entregou. Ele não entregou alguma coisa no culto, ele se entregou. Ele foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ele se dedicou, se entregou. E ele, antes de fazer isso, ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso. Ele abriu mão de sua capa. Sabe o que era a capa para um mendigo? Sabe o que era a capa para um morador de rua? Era tudo. Era a casa dele. A capa era a casa dele. O protegia do sol, o protegia da chuva, o protegia da poeira. Era a casa dele. Ele simplesmente abriu mão da casa dele, da segurança dele, da proteção dele, para se dedicar ao Senhor. Lançou sobre si sua capa. Jesus garantiu uma casa mobiliada para ele? Sim ou não? Não. Ó, vem que eu vou te dar uma minha casa, minha vida. Não teve isso. Bartimeu não sabia para onde ia, mas abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso. O que você está precisando renunciar para você poder cultuar de coração a Deus? O que você está precisando abrir mão para que definitivamente o seu culto seja um culto que agrada a Deus? Bartimeu lançou de si a sua capa, foi em direção a Jesus, e ele não pediu uma posição de honra ao lado de Jesus na eternidade, como Tiago e João tinham pedido. Jesus, eu só quero ver, só isso que eu quero, essa é a minha necessidade, só isso que eu quero. Não pediu dinheiro, não pediu fortuna, não pediu uma casa, só quero enxergar. Eu não sei se eu vou continuar no mesmo lugar, não sei se minha posição social vai mudar, mas eu só preciso enxergar, só isso. E naquele momento, um homem com olhos espirituais abertos, teve também os seus olhos físicos abertos. Quantas pessoas estão com os olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais cegos, fechados, porque querem apenas o que Deus tem para oferecer, porque não se dedicam como Bartimeu se dedicou, não se entregam, não renunciam, não abrem mão, prestam um culto da boca para fora, sem clamor, sem alma, sem coração. Permitem que as circunstâncias decidam como ela vai cultuar. Se eu estou bem, vou cultuar bem. Se eu estou mal, nem vou cultuar. Não tenho cabeça para cultuar.
Um homem de olhos espirituais abertos teve os seus olhos físicos abertos. E o verso 52 vai dizer que aquele homem seguiu a Jesus pelo caminho. Abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso, pediu aquilo que era a sua necessidade e passou a ser direcionado, dirigido por Jesus. Esse é o culto que agrada a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cultuar a Deus nesse momento, através da nossa oração. Eu queria que você fechasse seus olhos, e eu queria que você imaginasse que você estivesse sozinho nesse templo. Não tem mais ninguém aqui nesse templo, só você, imagina isso. E você vai cultuar ao Senhor nesse momento aí. E você vai procurar cultuar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua disposição, com todo o teu ser. Você vai aí nesse momento se oferecer ao Senhor. Tem alguma coisa que você precisa abrir mão? Você vai abrir mão aí agora. Daquilo que precisa abrir mão, daquilo que você sabe que tem atrapalhado o seu culto. Daquilo que você sabe que tem impedido que você caminhe com o Senhor. Você vai abrir mão aí agora. Não para mim, mas só para Ele. Você está na presença dEle agora, nesse momento, prestando um culto a Ele, ao único, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, o único digno de toda a sua adoração, o único digno do seu culto, do seu louvor. Você vai se dirigir a Ele agora, e você vai cultuá-lo nesse momento, e logo após eu vou estar quebrando com um momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus de fidelidade, de misericórdia, de graça, de amor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amoroso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, adorado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos Te adorar, queremos Te louvar, queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, porque nós entendemos nessa noite que a nossa vida é tudo o que nós temos para dedicar ao Senhor. O Senhor não nos quer pela metade, o Senhor não quer um culto que parta de nós sem alma, que parta de nós sem coração. O Senhor quer um culto que seja feito em espírito e em verdade. Um sacrifício santo, puro, agradável a Deus, um culto racional, e um culto racional reconhece quem Tu és, Senhor. Um culto racional reconhece a limitação que nós temos, a nossa dependência de Ti, e nós queremos nessa noite reconhecer o quanto somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Nós não somos nada, Senhor, somos tão pequenos, tão falhos, ó Pai, e nós nessa noite queremos nos submeter, nos humilhar na Tua presença, declarando o quanto nós dependemos do Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, a nossa declaração de dependência. Receba, Senhor, e não permita que nada mais atrapalhe o nosso culto, nada mais. Não permita que o pecado atrapalhe o nosso culto, não permita que as adversidades da nossa vida atrapalhem nosso culto a Ti, Senhor, mas que nós possamos estar cientes e convictos da Tua presença, que nós possamos buscar a cada dia mais intimidade contigo através do nosso culto, que nós possamos, onde quer que nós estejamos, louvar e engrandecer o Teu nome, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, ó Pai.
Senhor, muito obrigado. Essa é a nossa oração e nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado e encerrando esse culto, você vai dizer para ela assim, ó, bom culto, porque o culto não acaba, o culto não termina, o culto continua. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém.